A América teve o privilégio de ter o dólar como a moeda de reserva global por anos. Nos últimos 80 anos, todo o comércio internacional foi baseado no dólar, o que deu à América imenso poder para armar todos os países e subir ao topo. Isso permite que os Estados Unidos imprimam tanto dinheiro quanto quiserem, enquanto o resto do mundo tem que suportar o peso da sua inflação, fazendo com que os Estados Unidos esmaguem qualquer país que quiserem sem entrar em guerra, simplesmente impondo sanções. Venezuela, Rússia, Irã, Zimbábue, todos esses países levaram uma surra sem nunca ter que lançar uma invasão ou ir ao campo de batalha, e tudo isso só é possível por causa do dólar. E a China odeia isso. Ela quer sair deste mundo dominado pelo dólar e agora conseguiu o apoio massivo de outros países. The use of the dollar as an international reserve currency, it's clear this is part of what is happening. That many countries are saying, in order to avoid this consequence of the imposition of sanctions by the United States on the basis that you are using their currency, in order to avoid the consequences of sanctions that arise from that, let's walk away from the dollar. And hence there's a global discussion taking place about that, and some of it is bilateral. When Russia trades with China, there's no reason why they must use dollars to exchange. None. I saw that even India is saying the same thing. Because it gives the country that is the issuer of the money, as the United States, it gives it the power to impose its will on everybody because you are depending on the dollar. Brasil, China e algumas nações africanas estão a bordo. Lost Brazil. Brazil now is with China. Brasil e a China concordaram oficialmente em abandonar o dólar e começar a negociar entre si em suas próprias moedas. Esse movimento colocou o comércio do Brasil e da China fora do alcance dos reivindicados dedinhos sujos da América. China ultrapassou os Estados Unidos como principal parceiro comercial do Brasil. Hoje, o Brasil é o maior receptor de investimentos chineses na América Latina. E desde 2009, os laços econômicos da China e do Brasil só aumentaram. We need to prepare for war against China. I don't mean go to war, I don't mean initiate a war, but they are preparing for war. E não é só Brasil e China. Olha, a pessoa mais óbvia que quer se afastar do dólar agora é Putin. A Rússia foi atingida com sanções após sanções. Então, eles tiveram que se afastar do dólar rapidamente e a moeda que Putin escolheu é o yuan chinês. Em 2022, o comércio entre a China e a Rússia atingiu um recorde de 190 bilhões de dólares. E a maior parte disso foi feito em moedas diferentes do dólar. A participação do dólar nas exportações da Rússia diminuiu enquanto o yuan chinês explodiu. Não apenas o yuan chinês se tornou basicamente a nova moeda da reserva da Rússia, mas também os especialistas de energia estão sendo cada vez mais pagos em yuan chinês. O yuan chinês é tão popular na Rússia agora que os russos comuns estão abrindo contas de poupança no yuan para manter o seu dinheiro a salvo da desvalorização. E depois temos o Oriente Médio. Alguns países africanos e a Arábia Saudita também estão considerando aceitar o yuan em vez do dólar. Yesterday, we had the Saudis and Brazil and China enter a deal to where the petrodollar is over. Brazil and China are going to trade in their own currency. That's the beginning of the end of our currency. That means a dollar collapse. That means we become Venezuela. We will have war with China. We will have war with Russia, and Iran is finished. Veja, se isso acontecer, há uma boa chance de desencadear um efeito dominó, onde um monte de outros países ao redor do mundo vão querer pagar o petróleo em suas próprias moedas também, ao invés do dólar, o que destruiria uma das principais coisas que tem mantido o dólar no topo. And look what this bastard does to us, the president of France. He goes over to China at the height of tensions, stabs us in the back, says he will not support us. He's provoking the Chinese to act, talks about autonomy,
You can stick your autonomy, France, as far as I'm concerned. O petrodólar é o fato do petróleo só ser vendido em dólares. E agora, até a Índia está entrando na festa. A Índia tem sido historicamente rival da China, principalmente graças aos dois países compartilharem uma fronteira de 2.100 milhas, pela qual eles lutam constantemente. As disputas de fronteira terminam regularmente em confrontos armados entre soldados chineses e indianos, o que tornou as coisas entre os dois governos bastante tensas. Mas agora até a Índia está seguindo o exemplo da China, anunciando seus planos de mudar todo o comércio internacional futuro para rupias em vez de dólares. A nova política de comércio exterior da Índia a ser adotada a partir de abril tomará medidas para apoiar o comércio internacional usando a moeda rupia. E a Índia até concordou em contornar as sanções americanas negociando diretamente com a Rússia usando rupias. Índia, Irã, Arábia Saudita, China, todos esses países que nunca conseguiram superar as diferenças entre si estão se afastando do dólar ao mesmo tempo. E isso não é coincidência, é um esforço coordenado e formalizado para se unir para derrubar o dólar de uma vez por todas, e estão conseguindo. That means a dollar collapse is finished. We are no longer viewed as a superpower. Este é o BRICS, uma coalizão de países entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E acaba de ser revelado por um alto funcionário russo que tudo isso estava de acordo com o planejado. O alto responsável russo disse que a aliança BRICS está a trabalhar na criação da sua moeda e vai apresentar ideias sobre o assunto na próxima cimeira da organização na África do Sul, a 22 de agosto deste ano. Essa é a data em que a forma que olhamos para o mundo poderia mudar, o dia que pode marcar oficialmente o fim do dólar. By 2025, we are going to be at war. We are going to have a new dollar, a currency that probably is coming from the central bank. We'll have a currency collapse, and we will live in a virtual police state. I know that might sound crazy to a lot of people. It's not far off. A nova moeda do BRICS seria inicialmente usada em transações muito grandes, transações de estilo governamental entre 2 ou mais países envolvidos. Só para ter uma ideia, o dólar americano está envolvido em quase 90% de todos os acordos comerciais e cerca de 60% das reservas em moeda estrangeira em todo o mundo mantidas pelos bancos centrais são mantidos em dólares americanos. O PIB combinado das nações do BRICS corresponde a 25% do PIB mundial. Não é surpreendente que essas nações coletivamente estejam dizendo por que nossas políticas macroeconômicas e taxas de câmbio deveriam estar à mercê das decisões do Federal Reserve em dólares americanos. O que faz muito sentido, né? Por exemplo, se o Brasil quiser negociar com a China, por que tem que usar o dólar? Por que não pode usar as suas moedas? Many African countries depend on wheat, which comes from Ukraine and Russia. Many African countries depend on fertilizer, which comes from Russia. And part of the problem with that, in the context of what we're discussing, is that if the African countries want to buy this wheat, they've got to buy it in dollars. But there are the sanctions which prohibit particular relations with Russia. So in the end, you say that we can't use this currency, so there's no alternative currency. And that's part of the reason, only part of the reason, for instance, that the Russians have said that they appreciate the fact that there are many African countries who are going to suffer from very low yields of crops because of the absence of fertilizer, which is going to impact very negatively on food security and in all of these issues. And therefore, they've said we are then ready to donate this fertilizer to the African countries to avoid this obligation to be used in particular kinds of money, because the fertilizer is needed. So it's better that we as a country and the companies just donate this fertilizer. And indeed, I might say this, that the second biggest
producer of fertilizer in the world. It's a Russian company. And they came to discuss this matter with the foundation. We discussed it with them to say it is very correct. The continent needs this fertilizer. And we can't use the obstacle of a dollar or whatever to deny the continent this thing, because it's really a matter of life and death for our people. That again, you have an instance here which says it is better that we had a diversified financial system rather than to be so tied up with one currency. Hence, what the conflict that is taking place in Ukraine has produced that particular consequence. Mas ninguém no Ocidente quer acreditar isso. Tantos repórteres e acadêmicos estão dizendo que isso é impossível, que o BRICS nunca vai derrubar o dólar. É muito difícil. Mas eles também pensavam que Roma nunca poderia cair, mesmo quando estava à beira do colapso. Eles também pensavam que a Libra britânica nunca cairia, mesmo quando estava sendo destronada como superpotência. E o mesmo pode-se dizer com os holandeses, mas todos eles, todos os impérios caíram e ninguém acreditou até que isso acontecesse. Então, se o BRICS criar a moeda, afetaria a força do dólar americano, principalmente quando países como Argélia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bielorrússia, Egito, Indonésia, Irã, México, Nigéria, Paquistão, Arábia Saudita, Sudão, Síria, Tunísia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Venezuela e Zimbábue se tornarem membros, uma vez que todos eles manifestaram interesse. Bem, então o BRICS será maior do que você imagina. E o que isso significa para a pessoa média lá fora? Nós. O que isso significa para nós? Uma boa analogia seria o euro, que obviamente já existe há mais de 3 décadas, e quando o euro surgiu, não era considerado um forte oponente do dólar, mas o fato é que os países europeus obviamente usaram o euro para facilitar todo o seu comércio intra-europeu e também algum comércio além disso. Se a moeda do BRICS for lançada, será usada inicialmente para o comércio interno entre as 5 nações, antes de ser potencialmente expandida para as outras nações. É claro que os chineses aspiram há muito tempo a desenvolver um yuan digital como uma moeda comercial alternativa. Eles não fizeram grande progresso e estão tentando usar o BRICS como forma de promover ainda mais o yuan. Embora eles estejam dizendo que não importam se será uma rupia digital, um yuan digital, um rublo digital, mas na verdade todos nós sabemos que provavelmente será um yuan digital ou pelo menos uma moeda fortemente baseada em yuan digital, já que este é o plano da China o tempo todo ao se aproximar tanto de muitos países ultimamente. Mas ao mesmo tempo o Ocidente está planejando prender Putin na reunião do BRICS que acontecerá em agosto desse ano em Durban, África do Sul, pois o Tribunal Penal Internacional em 17 de março emitiu um mandato de prisão contra o presidente russo por supostamente deportar ilegalmente crianças ucranianas de áreas ocupadas da Ucrânia para a Rússia, um crime de guerra. Você sabe o que é interessante? Os líderes americanos e britânicos nunca enfrentam mandatos de prisão, mesmo quando cometem um ato de violação dos direitos humanos. Bush e seu governo iniciaram uma guerra ilegal contra o Iraque com base em uma mentira sobre Saddam Hussein ter armas de destruição em massa, sem mencionar que civis inocentes do Iraque e americanos morreram no Iraque por causa da sua estupidez. E Obama matou Gaddafi, simplesmente porque queria fazer uma moeda única para a África e unir o continente, que é o mesmo que os BRICS estão fazendo agora, criar uma moeda única para o comércio entre os países membros. Mas nem Bush, nem Obama jamais enfrentaram mandato de prisão. Além disso, o massacre de Jallianwala Bagh na Índia britânica foi um genocídio contra os indianos. Alguém foi enforcado ou punido? Não. Aqui concluímos que apenas líderes do bloco comunista ou de nações do terceiro mundo são processados por crimes de guerra. Por que George W. Bush, Dick Cheney e Tony Blair não foram acusados de supostos crimes de guerra pela invasão do Iraque? Como você pode esperar que Barack Obama seja processado por invadir a Líbia? Então,
O que a África do Sul vai fazer sobre isso? Oficialmente, qualquer país signatário do Estatuto de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional, tem um dever de prender Putin, e a África do Sul é um desses países. Putin está programado para visitar em agosto para participar de uma reunião econômica, também com líderes do Brasil, Índia e China, o BRICS. Um porta-voz do presidente Cyril Ramaphosa disse que o país está ciente de suas obrigações legais. No entanto, os juízes do TPI criticaram a África do Sul por não prender Omar al-Bashir, então presidente do Sudão, procurado pelo tribunal quando visitou o país em 2015. Enquanto isso, do outro lado russo, o ex-presidente e primeiro-ministro Dmitry Medvedev disse que a Rússia poderia bombardear qualquer país que prendesse Putin. Qual é a sua opinião? Você acha que a África do Sul vai prender seu maior aliado só porque o Ocidente disse que deve? Diga-nos o que você pensa nos comentários. Ajude-nos a compartilhar este vídeo para que outras pessoas também possam obter conhecimento. Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo incrível.